Pessoal, vamos à nossa videoaula de COBIT 5, um conteúdo que vem aterrorizando a cabeça de muita gente aí. É a primeira aula desse conteúdo do canal 8020. Eu me chamo Helder Silva Cruz, sou formado em análise de sistema, pós-graduado em gestão de projetos de TI e já fui aprovado em 3 concursos. O primeiro lugar no MDA 2014, nono lugar na Data Prévia 2014 e 99º no SERPRO 2013. E vamos começar o conteúdo aqui mostrando as bibliografias. Pessoal, a bibliografia principal não podia deixar de ser o próprio guia do COBIT 5, que fica lá no site da ISACA, que é quem constrói e mantém o COBIT. Também citei um blog aí do Danilo que tem um conteúdo bem simplificado, e o site Questões de Concurso, onde eu resolvi mais de 120 questões e procurei dos últimos 5 anos, né? E procurei deixar o conteúdo mais simples possível para englobar tudo que caiu nas últimas questões. Então vamos seguir o conteúdo. Primeiro ponto: a cascata de objetivos do COBIT 5. A cascata de objetivos, igual uma cascata de água, né? Então ela vem de cima para baixo. Então são objetivos que caem em um nível abaixo, depois em um nível abaixo, né? Ou seja, a cascata de objetivos define as prioridades com base na estratégia e os riscos. Essa cascata de objetivos do COBIT 5 tem as necessidades das partes interessadas, que vão dar base para os objetivos corporativos, que vão servir de base, enfim, para os objetivos de TI, em seguida para os objetivos de habilitador. Seguindo, componentes de um sistema de governança de TI. Temos 3 componentes desse sistema de governança: os habilitadores ou viabilizadores de governança, o escopo da governança, os papéis, atividades e relacionamentos. Os habilitadores de governança são modelos, princípios, processos e práticas por meio das quais a ação é orientada e os objetivos podem ser alcançados. Em relação ao escopo da governança, a governança pode ser aplicada a toda a organização, uma entidade ativo, tangível ou intangível, e etc. Em relação aos papéis, atividades e relacionamentos, quem está envolvido na governança, como estão envolvidos e o que fazem, como interagem. Esses conteúdos de vermelho é para destacar a parte mais importante que cai nos textos, né? Então vocês podem estar prestando atenção. Em relação aos princípios, o COBIT 5 tem 5 princípios, que é atender às necessidades das partes interessadas, cobrir a organização de ponta a ponta, aplicar um modelo único e integrado, tem gente que chama um framework único e integrado, permitir uma abordagem holística e distinguir a governança da gestão. O primeiro, atender às necessidades das partes interessadas, busca criar valor às partes interessadas. Já o segundo, cobrir a organização de ponta a ponta, engloba serviços de TI e processos de negócios internos e externos. Por isso que fala de ponta a ponta, que ela diz respeito a cobrir toda a organização, tanto interno quanto externamente. Aplicar um modelo único integrado
permite a integração de outros padrões e modelos de mercado, por isso que ele tem esse princípio. Permitir, possibilitar uma abordagem holística. Essa abordagem ela é permitida, é possibilitada por meio dos habilitadores interligados. Distinguir a governança da gestão, ou seja, a governança ela diz respeito à direção, prioridades, monitoramento do desempenho, enquanto a gestão diz respeito mais a planejamento, desenvolvimento, execução, a monitoramento em consonância com a alta direção. Ou seja, o que devemos gravar mesmo. Por exemplo, primeiro objetivo, atender partes interessadas. Segundo, ponta a ponta. Terceiro, integrado. Quarto, abordagem holística. Quinto, distinguir. Categorias de habilitadores, viabilizadores. 7 habilitadores. Então eles perguntam quantos tem geralmente. Então são 7. Os princípios, processos, estrutura organizacional, cultura e ética e comportamento, informações, infraestrutura e pessoas. Sendo que esses últimos 3, informações, infraestrutura e pessoas, também são recursos de TI, juntamente com aplicações que não entram no rol dos habilitadores, porém só esses 3, informações, infraestrutura e pessoas, que são ao mesmo tempo habilitadores quanto recursos de TI. O primeiro, princípios, diz respeito a princípios, políticas e estruturas, tradução dos comportamentos desejados. O segundo, processos, diz respeito a conjunto de práticas e atividades. O terceiro, estrutura organizacional, diz respeito a principais entidades de tomada de decisão. O quarto, cultura, ética e comportamento das pessoas da organização. O quinto, informações, todas as informações produzidas. O seguinte, infraestrutura de serviços e aplicações. Infraestrutura de serviços e aplicações. Então, o quarto recurso, ou seja, informações, infraestrutura e aplicações. Aplicações está ali, e pessoas. Então, dá os 4. Infraestrutura e aplicações, elas estão juntas aqui nos habilitadores. E seguindo, pessoas, habilitadores e competências. Dimensões dos habilitadores. Cada um possui 4 dimensões. Partes interessadas, metas, ciclo de vida e boas práticas. Eles costumam perguntar sobre o ciclo de vida dos habilitadores. É muito frequente. Então, o ciclo de vida dos habilitadores vão seguir os seguintes fases: planejar, projetar, desenvolver ou adquirir ou criar ou implementar, usar ou operar, avaliar ou monitorar, atualizar ou descartar. Seguindo só os primeiros: planejar, projetar, desenvolver, usar, avaliar e atualizar. Seguindo, no COBIT 5 não temos mais modelos de maturidade, somente modelo de capacidade agora. O que significa os modelos de capacidade? Dizem respeito a subir níveis de maneira, como se diz, não é uma maneira por estágio, e sim uma maneira, me falha a memória, enfim,
eu vou tentar lembrar aqui. Ou seja, nós temos cinco níveis. O nível 0, que é o nível incompleto e inexistente. O nível 1, que é o nível realizado ou executado. O nível 2, que é o nível gerenciado. O nível 3, nível estabelecido. Nível 4, previsível. E o nível 5, otimização. Se olharmos bem, foi retirado o nível 1, que era iniciado, que era nível 1 de maturidade do COBIT 4, e ficou, no lugar de iniciar, realizado e executado. E em seguida nós tínhamos o nível repetível, que foi substituído pelo nível gerenciado. E no lugar do nível definido foi colocado o estabelecido. No lugar do nível gerenciado quantitativamente, o nível previsível. Então vamos dar uma lida aí para. Então, o nível 0, incompleto, incompleto ou inexistente, diz respeito a processo não é implementado ou não executado, não alcança, ou o resultado não é alcançado. Então, se falar que o resultado não é alcançado, o processo não é implementado, você já mata, que é incompleto. Nível 1, realizado / executado, alcança, atinge seus objetivos. Se falar só que atinge os objetivos, simplesmente está sendo executado o processo, ou está sendo realizado. O nível 2, gerenciado, ele está sendo executado de forma administrativa, estabelecido, controlados e mantidos. É engraçado, o estabelecidos dá a pensar que ele está no próximo nível, que seria o nível estabelecidos, mas não. Esse aqui é quando está definido. Aqui está até marcado de vermelho. Então, se está sendo executado de forma administrativa, está tendo algum controle, já é o gerenciado. Agora, o nível 3, que é o próximo, estabelecidos, quando o processo é definido e capaz de alcançar seus resultados. Então, definido. O nível 4, previsível, opera em limites definidos para alcançar resultados. Então, se eu falo que é previsível, então já limites definidos. Previsível, limites definidos. Nível 5, otimizado, melhorado continuamente. Domínios. O COBIT 5 possui 5 domínios. Um domínio é mais do que o COBIT 4, que é o domínio que se refere à governança, além dele ter mudado um pouco a descrição dos outros. Mas nada que fugisse do PDCA antigo. Aí o que acontece? O primeiro nível, que foi o novo que foi colocado, que é o EDM, diz respeito a avaliar, operar e monitorar a organização. É o único nível de governança, o novo nível somente para governança. E permaneceram os 4 níveis anteriores para gerenciamento de TI corporativo. O nível ficou com o nome de APO, alinhar, planejar e organizar. O segundo BAI, né? Construir, adquirir e implementar. O terceiro, DSS, entregar, atender e dar suporte. E o quarto, MEA, monitorar, avaliar e analisar. Seguindo. Então, pessoal, esses processos, o processo avaliar, dirigir e monitorar, o domínio avaliar, dirigir e monitorar, ele possui os seguintes processos. Aliás, desculpe, antes de citar os processos, é importante a gente focar no seguinte: quantos processos tem o COBIT 5? 37. O anterior tinha 34.
agora 37. Quantos domínios? 5. O COBOL 4 tinha 4 domínios. Então, voltando. O primeiro domínio, avaliar, dirigir, monitorar, possui 5 processos. Estabelecimento e manutenção do framework de governança, entrega de benefício, otimização de riscos, otimização de recursos, transparência para as partes interessadas. Esse aqui a gente tem que decorar mesmo, porque esse é bem novo, não existia. Inclusive foi tema da redação do MPOG 2015. E muita gente se deu mal por conta de não decorar esses processos. Então eu marquei aí de vermelho uma forma boa para a gente decorar: governança, benefícios, riscos, recursos, partes interessadas. Governança, benefícios, riscos, recursos, partes interessadas. Seguindo o processo APO, tem os seguintes processos. O domínio APO: framework de gestão de TI, estratégia, arquitetura corporativa, inovação, portfólio, orçamento e custos, recursos humanos, relações, acordos de serviços, fornecedores, qualidade, riscos e segurança. Note o seguinte, que acordos de serviço veio para cá, era do DS do 4.1 e veio para planejamento. O segurança também não era desse, eu não marquei ali, mas segurança, que é o APO 13, não era, veio para cá também. E nós temos agora outros processos que já eram do APO, que era estratégia e arquitetura corporativa, veio para cá, que é o APO 2 e o 3. E seguindo, o BAI, vamos ter os seguintes processos. O domínio BAI, seguintes processos: programas e portfólios, programas e projetos, definição de requisitos, identificação e construção de soluções, disponibilidade e capacidade, implementação de mudanças organizacionais, mudanças, aceite e transição de mudanças, conhecimento, ativos e configuração. Então percebemos o quê? Que o processo de programas e projetos, antes era só gerenciamento de projetos, que ficava no PO, no 4.1, e agora faz parte do construir, adquirir e implementar o processo programas e portfólios, que é o BAI 1. O BAI 4 também, disponibilidade e capacidade, fazia parte do DS do 4.1, que era do adquirir, do entregar e suportar, né? Do domínio entregar e suportar, veio para cá, para o BAI. Isso é importante. Outro que foi mantido, os que foram mantidos foram o BAI 3, que é identificação e construção de soluções, foi mantido, e o BAI 6, que é em relação a mudanças. Inclusive foram colocados mais dois, que é a implementação de mudanças, o BAI 5, e o BAI 7, aceite e transição de mudanças. Além de vários processos que foram colocados novos aí, que a gente tem que dar uma estudada. O DSS, entregar, servir e suportar, esse domínio ele vai ter 6 processos: operações, requisições de serviços e incidentes, problemas, continuidade, serviços, segurança, controles e processos de negócio. Todos esses processos já tinham no PMBOK 4, no COBOL 4, só foram mantidos. O
monitorar, avaliar e medir, o domínio monitorar, avaliar e medir, ele diminuiu um processo que era aquele a respeito da governança. Agora ele só tem 3 processos, que é medir o desempenho em conformidade, avaliar e medir o sistema de controle interno e avaliar e medir a conformidade com requisitos externos, igualzinho do PMBOK 4. Seguindo, aqui eu vou ter os objetivos corporativos e os objetivos da informação e tecnologia relacionada. Isso aqui eu só vi cair uma prova de concurso perguntando se a quantidade de objetivos corporativos era igual à quantidade de objetivos de TI. Basta você saber que são 17 objetivos de ambos os lados. Depois, não sei, se começar a cair em questões futuras, vale a pena você destrinchar isso aí. Mas por enquanto, basta saber que são 17 objetivos corporativos e 17 objetivos de TI. Fase do ciclo de vida de implementação do COBIT-5. Isso aí cai nas provas, não cai com tanta frequência, mas de vez em quando aparece uma questão. Então são essas: iniciar o programa, definir o problema, definir o roteiro de implementação, planejar o programa, executar o plano, obter benefícios e revisar a eficácia. Os demais são fases auxiliares. Seguindo, os requisitos de negócio e critérios de informação do COBIT-5 ficaram iguaizinhos aos do COBIT-4, mas vale até a pena citar. Ou seja, se a informação diz respeito à efetividade e eficácia, então diz respeito à relevância, tempo, custo e consistência utilizável, a informação utilizável. Quando falamos de eficiência, melhorar o uso dos recursos, ou seja, mais produtivo e econômico. Quando estamos falando de confidencialidade, estamos falando da divulgação indevida. Quando falamos de integridade, fidedignidade, totalidade e validade para o negócio. Quando falamos de disponibilidade, a disponibilidade em si da informação a quem é de direito. Quando falamos de conformidade, estamos falando conforme, aderente às leis, regulamentos ou contrato. Quando falamos de confiabilidade, estamos falando de uma informação confiável, ou seja, uma informação apropriada para a tomada de decisões. Então, pessoal, por enquanto é isso aí, e muito obrigado por estar assistindo o vídeo aí. Se inscrevam no canal e boas provas de concurso que a gente possa passar com facilidade.